Um novo jeito de ensinar matemática. Os números deixam de ser o foco e situações do dia a dia tornam o aprendizado mais interessante. Jogos, brincadeiras e diferentes objetos passam a ser as ferramentas de ensino em sala de aula. No estúdio, o professor do Departamento de Educação da Unesp, Nelson Pirola, comenta essas estratégias e também como elas integram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um programa do governo federal. 12 de setembro, terça-feira, o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Quando falamos em alfabetização, é comum pensarmos em estratégias para ensinar as crianças a ler e a escrever, mas ela também está relacionada a outra área do saber, a matemática. Nós vamos conhecer agora o trabalho de professoras da Rede Municipal de Ensino em Bauru, que usam diferentes recursos e a criatividade em sala de aula para tornar o aprendizado mais interessante e divertido para as crianças. A regra desse jogo é simples. Os jogadores mirins têm que tentar pegar exatamente 5 tampinhas do pote. Só ganha a rodada quem acertar na mosca. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa outra atividade, a professora Tamara mostra um desenho e os alunos precisam imitar a forma das figuras geométricas. Olha aí, tá quase. Ai, parou. Uma cama de gato gigante também é formada pelos alunos e o desafio é passar por cima ou por baixo sem cair. Continuem com o elástico na mesma altura. Pode até não parecer, mas essas brincadeiras são estratégias criadas pela Tamara para tratar conteúdos escolares com alunos de 4 e 5 anos da Escola Infantil Maria Conceição de Lima, no Núcleo Geisel. Como ensinar matemática para as crianças? Aqui nessa sala de aula, materiais simples, como uma tampinha, elástico e uma peteca, viram ferramentas de ensino nas mãos dos professores. A criança, desde que ela nasce, ela tem um contato direto com a matemática nas relações sociais que ela estabelece ao longo do dia a dia. Qual é o papel da escola, o papel do professor? É favorecer, então, o desenvolvimento dessas habilidades através de atividades práticas, de vivências cotidianas, para que a criança possa, então, se sentir inserida nesse contexto e fazer uso dessas ferramentas culturais, vamos colocar assim, né, para estar resolvendo os desafios que são apresentados na rotina de sala de aula. O ensino da matemática na educação infantil se concentra mais em noções e menos em conceitos. As atividades deixam de focar somente os números e passam a ser lúdicas e atraentes com uma participação ativa da criançada. Qual que é a atividade que você mais gostou hoje aqui que você fez? Da tampinha. Por que você gosta da atividade da tampinha? Porque dá para contar. Principalmente na educação infantil, a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar também muito significativamente os outros eixos da área, que são tão importantes quanto os números. Então, a questão da exploração do espaço e da forma, quando a gente trabalhou a teia, né? A questão do elástico, de representar, através de outros elementos, não só o lápis e o papel, as formas geométricas, né? Então, tudo isso favorece outras aquisições dentro da área que vão muito além do número. Na sala de aula da professora Josilane, outro bom exemplo de que a matemática não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Os alunos do primeiro ano da escola Nacilda de Campos começam o dia atualizando o calendário. Eles põem o dia da semana e o número correspondente de canudos na caixinha. Depois, régua e trena nas mãos para medir o tamanho de itens variados, como estojo, lápis e até a porta e a lousa da sala. Todos se ajudam durante a atividade. Eu procuro sempre trazer mais próximo da realidade deles. Tá? Então, assim, a realidade da criança de 6 anos é brincar, é o lúdico. Então, eu procuro trazer a ludicidade para a sala de aula, para despertar o interesse, para ter uma aprendizagem significativa. Aí eles vão brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Para o Rian e a Emily, aprender dessa maneira é só diversão. Aqui hoje, explica para mim o que você fez, o que você achou legal. Que fazer todos os números, é rapidinho. Não tem dificuldade nenhuma para fazer.
Nenhuma. Você gosta de aprender essas coisas de número? Gosto. A criança, quando ela faz isso, ela aprende bastante, fica muito legal também. É muito facinho pra mim. Pra mim, eu não acho chata nada. Esses são exemplos da chamada alfabetização matemática, conceito defendido pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, do governo federal. O objetivo desse beabá matemático é ir além do ensino tradicional e dar condições aos alunos de terem uma nova visão de mundo. A Aline atua como professora formadora do Plano Nacional em Bauru e explica que a alfabetização matemática leva os estudantes a criarem estratégias próprias para resolver as situações em sala de aula. Antigamente, a formação do PNAE, muitos professores trabalhavam a resolução de problemas de uma maneira tradicional. Dava os probleminhas, os alunos eram levados a resolver então com lápis, borracha. Hoje não. O professor trabalha esses problemas, mas o aluno ele pode criar outras estratégias para resolver. Então ele pode fazer um desenho, ele pode pegar uma coleção, contar tampinhas que representem aquela situação apresentada, ele pode simplesmente explicar o seu raciocínio para o outro colega, e assim vários alunos vão percebendo as formas e estratégias que o outro tem e agregando no seu conhecimento. Mais um dia quente em Bauru. A máxima voltou a bater os 33 graus hoje e a umidade deixou a cidade em estado de alerta. Por volta das 3 da tarde, o índice registrado era de 17%. Vamos saber qual a previsão para esta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue firme em todas as cidades paulistas graças ao predomínio de uma massa de ar seco sobre o estado. Em Bauru não há mudança nessas condições ao longo desta quarta-feira e será mais um dia quente e seco, principalmente durante a tarde. Neste momento, são registrados ventos de 6 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 18 e 33 graus. Para amanhã, mínima prevista de 18 e máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre alfabetização matemática aqui no estúdio. Recebemos o professor Nelson Pirola, do Departamento de Educação da Unesp. Então não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta para aprofundar a discussão sobre a alfabetização matemática e como ela deve ser conduzida de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Aqui no estúdio, o professor Nelson Pirola, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Professor, existe um mito, de que a matemática ela é difícil, ela é para poucos. A forma como ela é apresentada para as crianças vai conduzir essa visão ao longo de toda a vida escolar do aluno, vamos dizer assim? Com certeza, a forma como o professor trabalha a matemática em sala de aula tem uma importância muito grande para o aprendizado dos alunos. Nós vimos pela reportagem que passou, experiências aí, significativas do ensino da matemática. Então nós precisamos transformar aquela passividade dos alunos, de ficar só com aquele ensino expositivo, só com listas de exercício, só com procedimentos prontos e acabados, e levar o aluno a experimentar, a fazer atividades que sejam realmente relevantes para eles. Nós vimos lá as crianças, elas mexendo com tampinhas, elas mexendo com diversos tipos de materiais, elas estão adquirindo o conteúdo da matemática, elas estão sendo alfabetizadas na área da matemática. Nós vimos até a professora Aline também comentando que alfabetizar a matemática vai muito além dela dominar os números. Porque existe uma grande crença de que os alunos eles são alfabetizados quando eles dominam os números, dominam as operações aritméticas. Entretanto, ser alfabetizado matematicamente é muito mais do que isso. É levar os alunos a compreender o mundo, que o nosso mundo ele é quantificado, e compreender como que a matemática pode auxiliar na compreensão dessa realidade.
O pacto fala sobre uma mudança de perspectiva, né, no ensino da matemática a partir do letramento. O que seria isso, professor? Então, o letramento é quando a criança ela faz uso, né, desses conteúdos matemáticos na sua prática social. Então, por exemplo, ela pode compreender uma operação aritmética. Então, ela pode fazer uma adição seguindo todos os passos, né, que a operação exige. Entretanto, ela pode não saber aonde ela vai utilizar isso, né? Então, os problemas, principalmente aqueles problemas que dizem respeito à realidade dos alunos, né, eles fazem com que os alunos interpretem aquela realidade, né? Então, por exemplo, a professora ali mostrou a questão do calendário, né? Então, as crianças elas vão obtendo as informações, né, como, por exemplo, o dia da semana, né, a idade delas, né? E aí, com isso, ela se insere dentro de um mundo que realmente é significativo para ela. Ou seja, ela faz essas atividades em sala de aula e leva isso para casa também, para a vida cotidiana. Para a vida cotidiana. Né? E que impactos que isso traz para a vida de uma criança? Então, porque assim, é o que eu sempre digo para os meus alunos, né, que eu trabalho com a graduação, né, tanto na matemática como na pedagogia. Dependendo da forma como eu ensino matemática, eu posso contribuir para a alienação desses alunos ou para a emancipação dos alunos, né? Então, se eu compreendo, né, por exemplo, uma notícia de jornal, né, se eu vou fazer uma determinada compra, eu consigo discriminar qual é o melhor plano que eu vou optar, né, se eu consigo olhar dados, né, das eleições, da nossa economia e transformo isso num elemento crítico, né, eu já estou exercendo o letramento. Né? Agora, se eu só fico dentro da sala de aula, fazendo lista de exercício, fazendo 500.000 operações, né, para poder treinar, né, determinados algoritmos, né, com certeza o aluno vai ter dificuldade em transferir esse conhecimento para a sua realidade. Em fazer a transferência. Né? Certo. E, então, essa é uma mudança até de visão do professor em relação a como ele enxerga, né, o aluno dentro da sala de aula, como a escola também enxerga esse aluno. Exatamente. Né? E nós temos também, eu não sei, acho que é pouco divulgado, mas nós temos o Dia Nacional da Matemática. Né? O Dia Nacional da Matemática, que é até uma lei que foi aprovada, né, pelo nosso Congresso. E por que foi criado esse Dia Nacional da Matemática? Justamente para levar as crianças a terem uma outra visão da matemática, né, diferente daquela visão que é desenvolvida dentro da sala de aula, com exercícios, com resolução de problemas. Né? Esse Dia Nacional da Matemática é o dia 6 de maio, né, homenagem, né, ao grande professor de matemática brasileiro, Malba Tahan. E esse dia ele foi criado para que as escolas pudessem se movimentar e também fazer atividades que tornem a matemática divertida e curiosa, assim como nós vimos na reportagem. Né? Ou seja, eles estão aplicando esse Dia Nacional em todos os dias. Exatamente, porque eles estão tornando a matemática muito mais divertida, uma matemática curiosa, em que a descoberta é a grande mola propulsora para o aprendizado. Veja que a professora ela não dá todos os caminhos prontos e acabados para os alunos. Né? Ela vai dando dicas, né? Ela vai dando algumas orientações e o aluno que descobre as relações que existem dentro da matemática. Então, a criatividade dos alunos ela é desenvolvida por meio dessas atividades que nós vimos na reportagem. Mas, professor, para isso é preciso que os professores passem também por um processo de formação, para ter esse novo olhar, né? Com certeza, né? E um desses programas é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que o pacto diz em relação à formação dos professores? Ela precisa ser motivada nesse sentido? Exatamente. Né? O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele tem como principal objetivo levar os professores alfabetizadores, né? Os professores alfabetizadores são aqueles que estão atuando no ciclo de alfabetização, que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Então, levar esses professores a refletir um pouco mais sobre
a importância que a matemática tem, né, no aprendizado dos alunos, né, na vida dos alunos, e ao mesmo tempo descobrir novas possibilidades metodológicas para que esses alunos tenham uma aprendizagem mais eficaz, uma aprendizagem mais significativa. Certo, professora, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço. Por hoje é só. O Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite. Acompanhe o site da TV Unesp e a página no Facebook. Uma boa noite para você. Tchau! Thank you.